Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Diversos Números, sou o professor Augusto, tá? Não esqueça aí de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho de notificações, ok? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom gente, hoje vamos falar sobre funções, né? O conceito de função é considerado um dos mais importantes e úteis em matemática, pois com base nele o desenvolvimento tecnológico nas diferentes áreas teve grande avanço. Por meio de modelagem matemática, o trabalho com funções possibilita atribuir tratamento matemático às situações da realidade, permitindo a compreensão de fenômenos e ações sob suas manifestações, tais como atividade sísmica durante o terremoto, decaimento radioativo, crescimento de bactérias e etc. Né? Então veja só que funções, gente, ele é usado, né, em várias áreas do conhecimento, né, que a gente pode utilizar. Então é de grande importância ter noções sobre funções. Aqui nós temos, né, noção intuitiva de função. Aqui vamos falar referente à noção intuitiva de função sobre Daniel Fahrenheit e Anders Celsius, né? Daniel Fahrenheit, físico e engenheiro alemão polonês, foi responsável por inventar o termômetro de mercúrio em 1714 e adotar a unidade de temperatura graus Fahrenheit, simbolizado, né, por F. Em 1724, em que o ponto de fusão da água era 32 graus Fahrenheit, né, e o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. E o astrônomo sueco Anders Celsius, em 1742, propôs a unidade de graus Celsius, simbolizado por C, em que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, né, e da ebulição 100 graus Celsius. A notação de função está associada à ideia de correspondência entre duas variáveis, isto é, uma relação de dependência, há uma relação de dependência dessas variáveis. Como exemplo, destacamos a correspondência entre diferentes unidades de medidas, né? Há diversas unidades para medir a temperatura, destacando-se duas delas, grau Fahrenheit, simbolizado por F, e o grau Celsius, por C. A diferença entre as temperaturas em graus Fahrenheit e as correspondentes diferenças de temperatura em graus Celsius são diretamente proporcionais, permitindo estabelecer uma dependência de uma unidade em relação à outra, né? Observe o esquema a seguir. Então aqui nós temos uma comparação do grau Celsius com o grau Fahrenheit, né? Então de 0 a 100, de 32 a 212. Então aqui no grau Celsius, né, temos aqui o prolongamento de 100 graus Celsius e de Fahrenheit, né, de 32 a 212, 180 graus Celsius, né, diferença, ok? Assim, a tabela a seguir apresenta algumas relações entre essas duas unidades de temperatura, né? Grau Celsius e Fahrenheit. Então, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, 10 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit, 20, 108, 50, 122 e 100, 212. Esses valores podem ser obtidos por meio de uma fórmula matemática. F, né, grau Fahrenheit, igual ao grau Celsius vezes 1,8 mais 32, que estabelece a dependência da unidade F em função da unidade C, né? Essa fórmula foi obtida com a aplicação da ideia de proporcionalidade, né, direta entre as diferenças dessas duas unidades. Exemplificando, a utilização dessa fórmula, vamos usar o valor 0 no lugar de grau Celsius, né, e obter a correspondente valor de F. Então, 1 grau Fahrenheit é igual a 0 vezes 1,8 mais 32. Né? Então, 1 grau Fahrenheit é igual a 32 graus, né, Fahrenheit. Pensando de maneira parecida, podemos encontrar demais valores de F. Né? Então, veja só que aqui é uma função. Para cada valor que eu vou ter em graus Celsius, né, eu vou ter uma correspondente em grau em Fahrenheit, certo? Na relação anterior, quando fornecemos um valor de temperatura em graus Celsius, há uma correspondência, né, e um único valor de temperatura de unidade de grau Fahrenheit. Relação de dependência como esta são conhecidas por função. Nesse caso, dizemos que o grau Celsius é uma variável independente e Fahrenheit uma variável dependente. Ou seja, F depende de C, mas C não depende de F, ok? Isto é, para os valores de F dependem dos valores atribuídos a C, né, a grau Celsius. A associação de valor de temperatura em graus Celsius ao correspondente valor de temperatura na unidade de grau Fahrenheit
é representada por meio do par ordenado, né? Assim, considerando a relação entre 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit, podemos representá-la por meio do par ordenado 0 e 32. Né? Quando a gente fala de par ordenado, gente, é justamente um ponto que eu tenho dentro do plano cartesiano, certo? Os demais dados da tabela anterior representados por meio do par ordenado são 10 e 50, né? 20 e 68, 50 e 122 e 100 e 212. A ordem entre os elementos do par ordenado é importante, né? Pois 10 e 50 é diferente de 50 e 10, pois o primeiro indica que 10 graus Celsius é equivalente a 50 graus Fahrenheit e o segundo não tem sentido, uma vez que 50 graus Celsius equivale a 122 graus Fahrenheit. Né? Então esse aqui não tem sentido, porque 50 graus Celsius é 102 graus Fahrenheit e não 10. Aqui sim, né? 10 graus Celsius é 50 Fahrenheit, ok? E não 10 graus, e não 10 graus Fahrenheit, né? Certo? Então, como ele está dizendo ali. Par ordenado. Um par ordenado de números reais é um conjunto formado por dois números reais em determinada ordem, tá? Os parênteses em substituição às chaves indicam que a ordem deve ser considerada. Desculpa, tá? A ordem deve ser considerada. Dessa forma, o símbolo XY representa o par ordenado em que o primeiro elemento é o número real x e o segundo elemento o primeiro elemento é o número real x, chamada de abscissa, e o segundo é o número real y, denominado ordenada. Então, x é denominada abscissa e y denominada também de ordenada, tá? Para x diferente de y, temos que xy é diferente de yx, certo? Exemplo, no par ordenado 1 e 2, a abscissa é igual a 1 e a ordenada é 2. E no par ordenado 2 e 1, a abscissa é 2 e a ordenada é 1. Esses dois pares ordenados são diferentes, ok? Igualdade de pares ordenados. O par ordenado XY é igual ao par ordenado AB. Se somente se, x igual a A, y igual a B. Então, esse par aqui é igual a esse. Se, somente se, x igual a A e y igual a B, certo? Como ele diz aqui. Exemplo, determine A e B para que se verifique a igualdade, né? A menos 1, B mais 2 igual 3 e 4, né? Então, ela vai ser igual, né? Se somente se A menos 1 igual a 3, aqui, e B mais 2 igual a 4. Está aqui ele também, né? Isolando A, passando 1 para o outro lado vai positivo, fica 4. Isolando B, passando 2 para o outro lado fica negativo, vai ficar 4 menos 2, 2. Então, B igual a 2. A 4 e B 2, correto? Bem simples, né, gente? É só igualar os pares, ok? Continuando. Aqui nós temos, né, representação de um par ordenado no plano cartesiano, certo? Então, temos aí, plano cartesiano. Temos aqui dois matemáticos que contribuíram, né, para o plano cartesiano, que é o Pierre de Fermat, de 1601 a 1665, e René Descartes, de 1596 a 1650. O desenvolvimento do uso do plano cartesiano na matemática se deve ao pioneirismo de dois matemáticos, Pierre de Fermat e René Descartes, ambos do século XVII, sendo que a palavra cartesiano deriva do nome latino de Descartes, que era Renatus Cartesius, certo? Bom, o plano cartesiano consiste em dois eixos, o eixo OX e o eixo OY, que são retas numéricas reais, dispostas perpendicularmente. O primeiro com orientação positiva para a direita e o segundo com orientação positiva para cima, certo? Então temos aí, né, eixo das ordenadas Y e eixo das abscissas X, né? Quando elas se cruzam, os dois eixos tem um ponto de origem que é o marco zero, né? Ponto O aqui é marco zero, ok? E ele forma quatro quadrantes: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? O ponto de encontro dos dois eixos é chamado de origem, né? Que é aqui, tá? No plano cartesiano. Os pontos do eixo OX e OY não pertencem a nenhum dos quadrantes. O plano cartesiano também é chamado de sistema de coordenadas ortogonais ou retangulares, tá bom? B. Ponto do plano cartesiano associado a um par ordenado. Podemos representar um par ordenado por um ponto do plano cartesiano.
Consideramos o par 6 e 8. Por conversão, o primeiro elemento do par ordenado, a abscissa, é representada no eixo horizontal, eixo das abscissas, e o segundo, a ordenada, é representada no eixo vertical, eixo das ordenadas. A partir da origem, a abscissa indicará o deslocamento horizontal, que será para a direita se for positiva ou para a esquerda quando for negativa. Enquanto que, em seguida, a ordenada fará o deslocamento vertical, que será para cima, e se for positiva, ou para baixo se for negativa, quando negativa. Assim, o par ordenado 6 e 8, associado ao ponto P 6 e 8, como indicado a seguir. Então, tem o eixo da abscissa, eixo da ordenada, tá? Marco 0. Então, aqui tem um ponto 6, vou fazer pontilhado e interligar com o ponto 8, Então, aqui tem um ponto P, 6 e 8, tá? Todo ponto do plano cartesiano tem um único par ordenado associado e todo par ordenado tem um único ponto correspondente. Então, no plano cartesiano, a origem é representada por 0, O00, ou simplesmente 00, ok? Que é a origem. Continuando. Temos aqui um exemplo, gente? Aprender sempre. Questão aqui número 1. Uma fábrica de camiseta tem um custo total mensal dado por C igual a 2.000 mais 10 vezes X, em que X é a quantidade de camisetas produzidas e C representa o custo total em reais, tá? Para produzir X camisetas, determine o custo total para produzir 1.000 camisetas. Então, o X representa a quantidade de camisetas produzidas, Então, o número 1.000 deve ser substituído no lugar de X. E disso vem C igual a 2.000 mais 10 vezes 1.000. 10 vezes 1.000, 10.000, mais 2, 12.000. Então, o custo total é de 12.000 reais, Bem simples esse cálculo, ok? Veja que era uma função, Igual lá a gente viu do Fahrenheit, Bem parecido. Então, continuando, 2. Determine o valor de x para que se verifique a igualdade, Então, 2x menos 1 e 0 igual a x e 1. A igualdade de 2x menos 1 e 0 igual a x menos 1 só é verdadeira se 2x menos 1 igual a x e 0 igual a 1. Como a última igualdade é falsa, 0 não é igual a 1, isso é diferente, não existe o valor de x. Então, como aqui é diferente, a gente não parece calcular o valor de x, tá? Não é possível determinar o valor de x. A número 3, representar em um plano cartesiano 1 e 2, 2 e menos 1, tá, gente? Aqui estava errado no meu livro, estava 2 menos vírgula 1, 2 menos vírgula 1. O menos estava antes da vírgula, Era para estar depois da vírgula, aqui na frente do menos 1. Então, fiz um x aqui, se você estiver também dessa forma, corrija, tá? Tem que ficar dessa forma. Então, 1 e 2, o primeiro é x, o segundo é y, tá? O primeiro é x, o segundo é y, Então, faz o pontilhado e marca o ponto, 1 e 2. Depois, 2 e menos 1, 2x e menos o y, Então, sempre o primeiro é x e sempre o segundo é y, tá? Então, faz o pontilhado e interliga o ponto ali, 2 e menos 1, certo? A quarta é definição de função, tá, gente? É o próximo módulo, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício de aplicação, Bom, temos aí no módulo 15, noção intuitiva de função, que é o exercício de aplicação, que a gente acabou de ver o assunto. Questão número 1. Determine valores de x e y para que se verifique a igualdade, 3x menos 2 e 4 igual a 10 e y menos 4, certo? Então, fazendo o cálculo, vamos lá. Esse aqui, x, que é a primeira parte, vai ser igual a esse, e esse aqui, que é a ordenada, y vai ser igual a esse, correto? Então, vai ficar 3x menos 2 igual a 10. Então, 3x é igual a 10. O 2 já negativo passa para o outro lado positivo. Então, 3x é igual a 12, certo? Então, x é igual a 12 dividido por 3. Então, x é igual a 4, ok? Primeira resposta aí de x. Depois, 4 é igual a y menos 4, Então, 4, o 4 aqui do outro lado está negativo, passa para o outro lado positivo, igual a y, Então, y é igual a 8, ok? Bem simples aí o cálculo, Você vai comparar aí os dois casos. 2.
Represente no plano cartesiano os pares ordenados, né? 2 e 3, menos 2 e 3, menos 2 e menos 3, 2 e menos 3, né? Então, vamos criar aqui, né? Um plano, né? Plano cartesiano. Certo? Vamos colocar bem aqui no meio. E vamos marcar aí os pontos entre eles, né? Então, os pontos vão variar aqui, ó, até 3 e menos 3, tá? Então, não quero copiar muitos, colocar muitos números. Então, vamos colocar aqui 3 pontos, tá? 3 pontos aqui. 3 pontos aqui também. Tá? E 3 pontos aqui também. Ok? Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e aqui vai ser menos 1, né? Menos 2 e menos 3. Ok? Então, o primeiro ponto, 2 e 3, 2x e 3y, vai estar aqui, ó. 2x e 3y, né? Certo? 2 e 3. Depois nós temos aí menos 2 e 3, menos 2x e 3y. Vai estar aqui, ó. Tá? Menos 2 e 3. Ok? Depois nós vamos ter aí menos 2 e menos 3. Vai estar aqui, ó. Menos 2x e menos 3y. Menos 2 e menos 3. Certo? E o último ali, 2 e menos 3. 2x e menos 3. Então, 2x e menos 3. Pronto, né? Que representou dentro do plano cartesiano. Tá, gente? Bem simples. Questão número 3. Para se calcular o consumo mensal em kWh de um apartamento elétrico, usa-se a seguinte expressão. C igual a P vezes H vezes D dividido por 1000, em que C é o consumo em kWh, P a potência do aparelho em watts, né? H é o número de pessoas, H é o número de horas de uso por dia e D é o número de dias de uso por mês. O professor Sérgio instalou em seu banheiro um chuveiro elétrico com uma potência de 2000 watts. A família do professor é composta por 5 pessoas e cada uma delas toma 2 banhos por dia com uma duração de 10 minutos cada banho. Qual o consumo de energia do chuveiro elétrico após 30 dias, né? Então vamos identificar aí as letras. P é a potência, que é 2500, né? Que é do chuveiro, ok? H é o número de horas de uso por dia, né? É o número de horas de uso por dia. Então, é o número de horas. Então, dentro da casa tem 5 pessoas que tomam 2 banhos por dia durante 10 minutos. Ok, então vai ficar 5 vezes 2 vezes 10. Então, H igual a 100, né? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 10, 100. 100 minutos, tá? Só que esse minuto a gente tem que transformar em hora, gente, porque aqui o cálculo ele fala que é em quilowatts-hora, né? Estou circulando aqui para vocês verem, quilowatt-horas. Transformando 100 minutos em horas, eu tenho que pegar o 100 e dividir por 60. Então, vai ficar 100 sobre 60. Ok, tá? Guarda essa informação. E o D é o dias, né? Que é 30 dias, ok? Agora, vamos substituir dentro da fórmula, tá? Então, temos aí que C, que é o consumo, é dado por P vezes H, né? Vezes D, dividido por 1000, tá? Então, temos aí P, que é 2500, vezes H, que é 100 sobre 60, vezes 30 dias, que é D. Tudo isso dividido por 1000, tá? Então, C é igual. Aqui ainda dá para simplificar, né, gente? 100 com 0 do 100 com 0 do 60, sobra 10. Então, multiplica o numerador, 2.500, né? Vezes 10 vezes 30, que vai dar 750 mil. Então, fica 750 mil dividido por 6, né? Repete o 6 ali, a gente botou 0. Dividido tudo isso por 1000, ok? Então, 750 mil dividido por 6 vai dar 125 mil.
dividido por 1000 agora, né? Então, simplifica 0 por 0, 0 por 0, 0 com 0. Sobra 125. 125 dividido por 1 é 125, né? Assim, alternativa letra C. Certo, gente? Ok? Bem simples, né? Só substituir, só substituir, né, dentro da função os dados, né, que você vai achar o resultado, ok? Bem simples. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso, tá? E até o nosso próximo vídeo.